Seja bem-vindo ao Comente Bíblia. Esse é o terceiro vídeo dessa sequência na qual comentamos Romanos capítulo 14. Fica comigo aí. Muito bem, Romanos 14. Até o final nós iremos praticamente ler, porque a parte inicial já foi bem apresentada e comentada no primeiro e segundo vídeo. Então, Romanos 14 vai dizer: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele, é impuro. Você sabe que isso aqui, e Paulo está colocando em xeque a questão da cultura, ou da costume religioso judaico. Você lembra o que aconteceu com Pedro, enquanto ele estava por volta do meio-dia, hora do almoço, né? Ele estava no terraço, orando lá, teve uma vertigem. Aí teve aquela visão, 3 vezes, isso aconteceu 3 vezes. Um negócio como um lençol que vinha, descia com todo tipo de animal, puro e impuro. E aí uma voz dizia: mata e come, Pedro. Ele dizia: não, nunca comi coisa impura, nunca coloquei isso na minha boca, não. E aí o Senhor diz: não considere impuro ao que Deus purificou, né? A questão é que o Senhor estava dando aquela visão a Pedro de animais puros e impuros, é uma questão religiosa, exatamente para que Pedro não recusasse ir com os gentios que tinham sido enviados por Cornélio, né? Por revelação, o Senhor ordenou que Cornélio chamasse Pedro para que Pedro viesse pregar para ele e a família. E Pedro iria recusar com certeza, porque um judeu não podia nem entrar na casa de um gentio. E agora, realmente, eu vejo os dois lados aqui. Assim como é difícil para um gentio que nunca ouviu falar de regra de religião judaica observar algum dia especial, algum alimento especial, da mesma forma, para um judeu é muito difícil aceitar a cultura gentia, né? De repente ele foi inserido ali num negócio que desde a infância ele foi acostumado a lutar contra aquilo. Então Paulo vai dizer aqui isso: não, nenhum alimento é impuro de si mesmo. Eu gostaria até que ele acrescentasse: e nenhum dia é especial. Agora, se ele dissesse isso aqui, com certeza, se ele dissesse nenhum dia é especial em si mesmo, ele iria sofrer uma represália grande, porque aí a Bíblia que eles tinham naquela época era o Velho Testamento. Quando ele chegasse em Roma, os judaizantes iam dizer o quê? Rapaz, você não é bem-vindo aqui não, você falou contra o sábado, né? Foi instituído por Deus através de Moisés. Então ele fala aqui da comida. Paulo não pega, ele tem sabedoria, ele não vai pegar e passar tudo de uma vez. É progressivo e contínuo. É um trabalhar do Senhor através da vida de Paulo, né? Nada é impuro de si mesmo. A impureza pode ser subjetiva, pela consciência. Se alguém considera algo impuro, para ele entendeu? Então a impureza aqui pode ser subjetiva. Por exemplo, eu posso só imaginar que se eu tocar aqui em um dos meus cachorros, dos meus cães, eu vou ficar impuro. Holt, vem cá. Olha lá. Cachorrão! Agora o outro vem. Esse é o Holt. E o de baixo aqui é o Jake. Esse aqui é o Jake. É o filhote. A Aurora está escondida ali. Então, a impureza pode ser subjetiva. Eu acho que é por isso que Jesus, inclusive, fala que se alguém olhar para uma mulher com uma lascíviazinha, um desejo interior, já cometeu pecado, ou seja, já se tornou impuro. Nesse sentido aqui, a impureza é subjetiva. Então é isso aí. Mas em se tratando de alimento, nada é impuro em si mesmo. Caso, aqui Paulo diz, só se para a pessoa que considera impura, se torna impura. Versículo 15: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua, né, a seu irmão por quem Cristo morreu. Ele está agora falando do irmão forte, que come qualquer coisa. Ele se sente livre para comer qualquer coisa, né? Então veja, não destruir alguém por algo trivial. Paulo deixa claro sua própria posição teológica aqui. Em Cristo nada é impuro. No entanto, sua liberdade pessoal não é o ponto final. A sua liberdade pessoal tem que se submeter ao amor de Cristo. Eu tenho que amar como eu fui amado. Tá bom? A ideia é essa, eu passo adiante. O amor de Cristo é a lei suprema. Usar sua liberdade para ofender seu irmão é agir de forma egoísta e não agir em amor, ou com o amor de Cristo, né? Então a ação de um crente forte
que acaba causando tristeza ou destruição da fé de outro alguém que é fraco, é um ato que deve ser repensado e alinhado com o padrão de Cristo. De outra forma, o forte se torna insensato. É o insensato que destrói a fé do fraco. Aquele fraco por quem Cristo morreu e acolheu, né? Paulo enfatiza o contraste entre a pequena ação do forte e o grande mal causado. Às vezes, o simples fato de usarmos a liberdade individual para suprimir ou para destruir a fé de alguém que é fraco, né? É o caso aqui. Não, eu sou livre, como de tudo. Como? O fulano não entende que você possa comer. É problema do fulano, que se vire, que se ele, né? Entendeu? O caso é que o uso da minha liberdade individual pode se tornar uma ofensa contra o amor de Cristo, demonstrado por mim naquela cruz. Né? Pelo qual todos nós, fortes e fracos, fomos admitidos, acolhidos, recebidos em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 8, versículo 10, diz assim: pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido ele a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem, né, do seu status, né? E quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca que eles têm, aí você peca contra Cristo. Porquanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. É o que ele diz em primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 13. Voltando aqui a Romanos 14, no versículo 16, diz assim: aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Ou seja, não seja, pois, blasfemado o vosso bem, ou seja, a vossa liberdade, né? Ela não pode ser mal usada para gerar escândalo ao irmão fraco. O bem pode parecer mal se for usado sem amor. Tá? A minha liberdade não está acima do amor que eu devo praticar. A minha liberdade está abaixo. O amor de uns para com os outros. É a dívida que eu tenho que pagar sempre e continuar devendo. Né? No versículo 17 de Romanos 14 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A essência do reino está aqui: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é um ritual, é vida espiritual. O avanço do Evangelho de Cristo não pode estar ligado ou não pode consistir em comida ou bebida, mas nessa justificação, nessa justiça, né, que traz paz com Deus e traz alegria no Espírito Santo, certo? No interior de cada pessoa. Esse avanço do Evangelho de Cristo, ele deve ter como base a parte anterior da epístola, a primeira parte, né? A justificação pela fé, produzir frutos da fé, isso em conexão com vamos dizer assim, a influência do Espírito Santo, a liderança, o governo do Espírito Santo. Romanos 14, versículo 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou quem nisso serve a Cristo, né, uma vida equilibrada, no caso um homem de paz, retidão, né, isso agrada a Deus e aos homens. Um testemunho importante que você pode dar. Você abrir mão de sua liberdade para praticar o amor de Cristo. Ou, no caso, não causar escândalo ao irmão que é fraco em sua consciência. Romanos 14, 19 diz: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Né? Sigamos as coisas que servem para a paz. Seria essa a ideia. Edificação mútua, que é a unidade acima de opiniões secundárias ou particulares ou pessoais. Tá? A unidade está acima disso. O bem, ou seja, a liberdade em Cristo, não deve ser usado de forma que leva a blasfêmia ou a má reputação. O motivo aqui é que o reino de Deus não se trata de questões externas, comida, bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estas são as verdadeiras propriedades. O crente deve se esforçar para buscar a paz e a edificação mútua, né? Manter-se em comunhão. 1 Tessalonicenses 3,12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo de nosso amor por vocês. Versículo 13, que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Voltemos a Romanos 14, no versículo 20, vai dizer: não destrua a obra de Deus por causa da comida, ou da sua comida, daquilo que você come. Você vê que ele começou malhando no judeu, agora está pegando gentil aqui de leve, né? Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Tá bom? Versículo 20.
Um irmão, por exemplo, aí no caso é a obra de Deus. É algo, se você vê esse irmão como algo descartável, você está destruindo a obra que Deus está fazendo na vida dele, na consciência. Né? Então cuidado com atitudes que ferem a fé do outro. Seu irmão cristão é como uma planta plantada por Deus ou como um edifício que está sendo levantado por Deus. 1 Coríntios, Paulo escreveu no capítulo 3, versículo 9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, todas as coisas são de fato puras, mas é mal para o homem dar lugar à carne, no caso, fazer o outro irmão cair. Só porque eu tenho liberdade para fazer isso, eu sei que eu não estou pecando em nada, eu sou livre para fazer isso, Jesus não me impede de comer qualquer coisa, então eu vou comer mesmo que isso redunde na destruição da obra que Deus está fazendo na vida do meu irmão que é fraco, tem a consciência fraca. Né? Romanos 14, 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Né? É o princípio radical do amor aqui. Melhor renunciar do que fazer alguém cair. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa. Ou seja, as reticências aqui são duras. Nada. É bom não fazer nada que leve seu irmão a cair. Versículo 22 vai dizer, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que eles permaneçam entre você e Deus. É pessoal, é particular, é privado. Então ele conclui, versículo 22, dizendo, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, naquilo que escolheu, naquilo que obteve como propriedade para si mesmo, como dizer assim, princípio de consciência pessoal. Né? Versículo 22, então você tem fé? Tenha para você mesmo, diante de Deus. Ele é o objeto dessa fé. Algumas convicções são pessoais. Agora, nem tudo precisa ser exibido ou exposto ou até imposto, né, para os outros. Os fortes na fé estão em uma posição invejável sobre essas coisas, né, em que nós nos permitimos, tá bom? Aí, Romanos 14, verso 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado, tá bom? Por que o que não provém da fé é pecado? A fé subentende o quê? É algo que eu não tenho condição de obter por mim mesmo, mas esperando no Senhor, eu creio que Ele vai me dar vitória, certo? Quando não provém da fé, provém de minhas próprias convicções e méritos, dos meus próprios esforços. Então é pecado, né? É a confiança, é soberba. E o Senhor resiste à soberba, Ele dá graça aos humildes. Então o princípio final, mais poderoso aqui, é que se há uma dúvidazinha que seja na consciência daquela pessoa fraca, ela vai ser condenada. Portanto, não faça ele cair, não. Você tem que ter convicção diante de Deus também, você que é forte, tenha convicção. Se você tiver um resquíciozinho de dúvida, não faça. Tá? Paulo reafirma que a comida não é a questão principal. A obra de Deus, a questão da salvação do seu irmão. Né? Ele faz um resumo prático, dizendo que é melhor abster-se de qualquer coisa que faça o seu irmão tropeçar ou cair. Mas a ação deve ser guiada pelo amor e não por uma convicção pessoal. Ele introduz o princípio final aqui. Tudo o que não é proveniente da fé é pecado. Para o irmão fraco, se ele age com dúvida, sua ação é um pecado para ele mesmo. Pois ele não está agindo com convicção plena de que está agradando a Deus. Então o capítulo vai terminar aqui com um apelo à responsabilidade e ao amor. Né? O crente não deve apenas viver sua fé, mas considerar como sua fé afeta também os outros, né? Buscando sempre a edificação e a unidade coletiva dos irmãos, da comunidade da fé. Aqui o apóstolo tem em vista dois cristãos, ambos vivendo pela fé e praticando atos agradáveis a Deus pela fé. E ele os lembra que em tudo o que fizerem, em desacordo com este grande princípio da fé, deve pertencer à categoria de pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. O resumo do capítulo 14 de Romanos anote, nem tudo é questão de certo ou errado, né? Ou de absoluto. Segundo, a consciência importa diante de Deus. Terceiro, o amor é maior que a sua liberdade. Quarto, evite escandalizar outros cristãos. E quinto, Deus é o juiz e não você. Então, aplicações práticas para a gente concluir é o seguinte: evite discussões sobre coisas secundárias, respeite o nível espiritual de cada pessoa, não imponha a sua liberdade, priorize a paz na igreja, no coletivo, viva com consciência limpa diante de Deus. É isso aí, meu povo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você deseja contribuir com este canal, com esse trabalho ou com a minha vida, comigo, você deve usar a chave Pix comentebiblia@gmail.com, tá? Comente para não ter biblia@gmail.com. Obrigado e até próximos vídeos, se o Senhor nos permitir.